Gomes, valeu a gente fazer essa provocação, né? A gente tem que provocar. Às vezes as pessoas não entendem bem. Tem muita gente que está levando esses entreveros políticos para um campo muito maior, dando uma dimensão muito maior do que os problemas pessoais, os descontentamentos políticos podem levar. E hoje a gente tem um adversário duro a vencer, que é o PT. Então é hora de união, mas não é união no papo furado, é união na prática. E união em torno de ideias, que é isso que está faltando. Projeto para o Brasil, né, Coronel? Pois é, Serrão, importantíssima essa sua provocação pelo para o Marcel Van Hatten em especial, e eu falo em especial por quê? Ele coloca ali como seu suplente alguém do Progressistas, e às vezes, nessa brigaiada das redes sociais, as pessoas não entendem uma coisa, que ele falou na primeira parte, quando ele diz que os partidos políticos no Brasil eles têm conotações e comportamentos diferentes. Veja que o Rio Grande do Sul, o Marcel Van Hatten, ele é oriundo do PP, né? Do antigo PP, do Progressistas. Só que no Rio Grande do Sul, Serrão, eu conheço o Rio Grande do Sul, eu fui tenente no Rio Grande do Sul, fui capitão no Rio Grande do Sul 10 anos depois, tomo meu chimarrão aqui todo dia, mantenho meus laços com o Rio Grande do Sul e eu quero te dizer, no Rio Grande do Sul, o Partido Progressista, esse do Ciro Nogueira, que em vários estados lá no Nordeste vota com o PT, que tem questões que nos envergonham aí de corrupção. Pois é, mas no Rio Grande do Sul é o estado mais à direita que existe. O partido mais à direita. A raiz do PP no Rio Grande do Sul é extremamente conservadora e ligada ao agronegócio. Então, é importante a gente ter essa maturidade, Serrão. Você falou do desembargador Sebastião. Eu creio que não existe dúvida em ninguém no seio da direita de que é o nosso, talvez, maior representante do que a gente gostaria de ver num senador, é o desembargador Sebastião. E não é só ele, não. A gente tem o Borgo, que era aqui da Auriverde, que também está ali no Partido Novo, e que é alguém que a gente está torcendo. E tem um monte de gente boa em diversos partidos. O Progressistas é o caso, mas tem no União Brasil, tem no Podemos, tem no PSDB, até no PSD do Kassab, eu sempre faço essa ressalva, até no PSD do Kassab. Tem gente que é bolsonarista, que é de direita, que está junto, e é importante a gente desenvolver essa maturidade. E, Serrão, digo mais, a experiência dos nossos vizinhos na América do Sul já nos mostra que isso é normal. O que está acontecendo no Brasil é extremamente normal. Veja que no Chile, eu fui para a posse do Antônio Cast, e lá eu não encontrei, por exemplo, uma pessoa que eu queria entrevistar. Por quê? Porque ele é irmão do candidato presidencial da direita, mas que era da área libertária, digamos assim, era o Javier Milei lá do Chile. Na verdade, quem ganhou? Ganhou foi o Bolsonaro do Chile. Mas eles estavam juntos no segundo turno. A mesma coisa aconteceu na Colômbia. Se você vê o Abelardo, também ele teve uma convergência de forças para derrotar o inimigo comum que está destruindo a Colômbia. A mesma coisa aconteceu com a Keiko Fujimori. Se você olhar aqui, a comunidade que decidiu os votos ali, que foi no finalzinho da Keiko Fujimori, foi a comunidade internacional. E aqui nos Estados Unidos, no primeiro turno, sabe quem eles votaram? Não foi na Keiko, não. Eles votaram no prefeito de Lima. Todo mundo, se você olhar o resultado do primeiro turno, todo mundo votou com o prefeito de Lima. Mas como quem passou o segundo turno foi a Keiko Fujimori, aí o que o pessoal fez? Todo mundo convergiu com a Keiko Fujimori. Porque é fundamental não se romperem as pontes no primeiro turno. Então, se acontecer realmente de nós chegarmos unidos contra um inimigo comum, contra um adversário, que não é um adversário político não, viu, Serrão? Nós não estamos falando de uma disputa política. Hoje nós estamos falando de sobrevivência da República, do Estado. Hoje nós temos uma organização criminosa incrustada junto aos três poderes da República. E para que a gente vire essa página, a gente precisa de união. E você está corretíssimo. Parabéns por ter colocado o desembargador Sebastião, que é alguém que todos nós admiramos tanto, Serrão. Rodrigo Andofato, o Gerson Gomes tocou na veia da questão, né? A coisa mais difícil que tem é você chamar para alguém, uma pessoa, homem, mulher, que está nervosa e dizer calma, calma, baixa a bola, né? É a maior dificuldade isso. E hoje no Brasil a gente vai precisar desse sangue frio para poder tocar a campanha política.
política, não é eleitoral. Política é definir o que fazer. O Brasil tem muita coisa para deixar claro do que precisa ser feito. Nós temos uma prioridade das prioridades, que são duas reformas que são imprescindíveis: a reforma política e a reforma do judiciário. Vão ter que andar juntas. Não tem como. E são prioritárias. E vamos ter que consertar a deforma tributária. Porque se você não segurar ela antes, não conter os efeitos dela imediatamente, vai quebrar o Brasil. Não vai dar para o próximo presidente governar. Então a gente tem que ter essas prioridades em mente e partir para resolver. E todo o mundo unido de verdade para resolver essa questão. O povo brasileiro hoje está tristíssimo, porque a gente é um país injusto, um país da impunidade, um país em que você vê iniquidade acontecer e você não pode fazer nada. Ninguém aguenta mais isso. Serrão, eu vou fazer minha fala em três partes. Começando pela deforma tributária, como você coloca, que o grande problema dela, imediato, que todo empresário já está sentindo, é a preocupação do split payment, que vai diminuir a quantidade de dinheiro em caixa dos empresários no Brasil. E para ser sucinto nesse assunto, o grande problema de todo empreendedor brasileiro foi necessidade de capital de giro, dinheiro em caixa. Então o governo fez uma reforma tributária que piorou toda e qualquer condição de negócios no Brasil. Então realmente esse é o assunto da vez: ou o Brasil quebra. E um país quebrado, pouco importa a ideologia, não se produz nada. O Estado nada produz. O Estado é um gastador, é um item de despesa, jamais um item de custo operacional que traz alguma receita efetiva para o país. O segundo ponto é com relação à política. Óbvio, você não vê a esquerda xingando e se degladiando na campanha. Termina o primeiro turno, eles se juntam e ninguém é colocado, a menos de um caso muito emblemático, que é o vice-presidente atual da República ter chamado de ladrão o atual presidente, né? Ter virado vice dele na campanha que o trouxe em 2022. Você não vê esse tipo de coisa na esquerda. E a direita tem mania de se degladiar. Eu acho que primeiro turno, como o Van Hatten colocou e o Jair avalizou ele, segundo ele, de que precisamos ter vários candidatos, porque cada um fala melhor em alguns determinados territórios do país. Ok, estou de acordo. O que não pode acontecer é um atacar o outro. Então vá, faça a sua campanha, conquiste seu eleitorado, conquiste ele vestir a sua bandeira, carregar a sua bandeira, para que no segundo turno esse mesmo candidato possa ir lá colocar o voto no candidato de direita. Perfeito. Agora, existe uma parte da sua fala ao deputado Sérgio, que entrou como suplente esse ano lá, que eu achei fantástico. Eu preciso explicar para a audiência, porque foi uma aula de economia que você colocou meio que de forma educada, sem colocar o nosso deputado na berlinda. Você falou sobre securitização do agro e, principalmente, quem são os detentores dos créditos, quem são os donos do dinheiro emprestado aos agricultores. Pouco desse dinheiro é o crédito rural efetivo, subsidiado pelo governo. Grande parte dele é alienação fiduciária das fazendas, que é por isso que os caras estão se matando lá, perdendo tudo. E esses juros, que é do setor privado ao agricultor, esses seguem a maldita linha da Selic, que sobe quando o governo gasta muito. É perdulário. E o coitado do agricultor vê seus juros, suas prestações subindo e seu dinheiro faltando no seu negócio por causa dele. Mas também devemos olhar aqui com cuidado. É culpa de quem? É culpa do monetarismo? É culpa da Selic estar onde está porque alguém gastou de forma desordenada? Então, Serrão, esses três pontos, inclusive esse final, que foi uma aula de economia bem sucinta que você jogou lá, e eu fico orgulhoso de ver que você está tão atento e jogando para a nossa audiência aquilo que precisa ser conhecido na economia. Perfeito. Gerson Gomes, então vamos retomar. O que a gente tem de prioridade? Olha, parece 12 trabalhos de Hércules que a gente vai ter para o ano que vem. Você vai ter que ter reforma do judiciário,
vai ter que consertar a deforma tributária, vai ter que ter reforma política, não dá para perder tempo nela, vai ter que tocar de verdade na reforma administrativa, porque você só vai poder mexer no tamanho do poder público se você discutir uma reforma administrativa. E aqui no Brasil a gente conseguiu fazer a estupidez ou a sacanagem, eu não sei qual foi a verdade, de propor uma deforma tributária antes de você rediscutir o tamanho do poder público no Brasil, o tamanho da tal máquina estatal. Então, a gente aqui não está conseguindo discutir as coisas sérias. O político está falhando nisso. Então, entra naquilo que a gente está pregando, né? Está na hora de você não só eleger o cara honesto, mas tem que eleger o cara que saiba o que ele vai fazer em Brasília, né? E não fazer papel de idiota, como a gente está vendo os caras fazerem. Idiota ou canalha? Eu tenho a dúvida. Idiota ou canalha, talvez o idiota útil, né, que é o pior. Mas vou dizer uma coisa para você, Serrão. Nós estamos em um momento no país que eu tenho dito para as pessoas, até para que a audiência entenda com mais facilidade, que o governo Flávio Bolsonaro será um governo Temer II. E muita gente não entende muito quando eu falo isso. Como assim um governo Temer II? É verdade. O próprio Flávio ontem, naquela live, ele colocou, externou que ele foi o autor de uma proposta de emenda constitucional acabando com a reeleição. E por que eu digo que o governo Flávio, e aí minhas palavras agora estão voltadas não para o pessoal da direita, não para os bolsonaristas, mas para o isentão, para aquele que diz, não, isso aí é tudo a mesma coisa, eu não vou votar, eu não quero participar disso, para mim Lula e Bolsonaro é a mesma coisa. Eu ouço isso muito nas redes sociais e vejo muita gente que está descompromissada com os destinos do país. Eu digo para você o seguinte, foque no que está sendo debatido de mais importante, que são esses temas que o Serrão levantou. Por exemplo, quando nós estamos falando agora, nesse específico momento, sobre a crise econômica que nós estamos vivendo, muita gente não entende que, continuando essa modelagem, nós estamos caminhando para aquilo que a Argentina viveu. E eles estão sofrendo para se levantar desse processo. E a gente não quer isso para o nosso país. Há muitos economistas que têm dito que nós já estamos em uma situação pior do que Dilma Rousseff jogou o país naquele período em que nós tivemos o impeachment da Dilma e o Temer, por isso eu faço menção a ele, fez um governo tampão, que foi um governo extremamente sem popularidade, mas foi um governo que fez reformas importantes para salvar o país do caos. E nesse contexto, ele não tinha a menor chance de continuar no governo, mas surge Jair Messias Bolsonaro, que aproveitou o que foi feito no governo Temer. E olha que eu tenho um monte de restrições ao Temer, particularmente porque eu considero que ele é um dos mentores desse sistema, desse establishment que está hoje vigorando. Inclusive, acho que é um dos mentores até do Alexandre de Moraes. Agora, apesar de tudo isso, tirando a pessoa do Michel Temer, o que eu quero dizer é o seguinte, o governo Temer fez uma mini reforma administrativa, fez inclusive a votação de leis importantes de uma reforma trabalhista, fez uma mini reforma no que diz respeito às estatais, ele votou ali uma lei das estatais, ou seja, tentou dar um freio de arrumação. E o Flávio terá que encabeçar um monte de freios de arrumação e de mudanças que o país precisa. E eu acredito que não há outro com essa capacidade. Houve uma pesquisa que eu vi hoje de manhã que diz que, tirando o Flávio da corrida eleitoral, Lula ganharia no primeiro turno, com qualquer um, com a soma dos candidatos que estão aí concorrendo. Foi até o Saxida que publicou isso. Achei interessante essa provocação dele. Agora, se nós tivermos um governo Flávio Bolsonaro, e que tem esse compromisso de fazer o que precisa ser feito e que vai ser muito doloroso para o brasileiro, porque nós teremos que desfazer toda essa armadilha fiscal,
que nós nos metemos, e mais do que isso, que foi para a educação de péssima qualidade, que foi para a classe pobre do país que está, de certa maneira, escravizada por esses programas sociais que só tem porta de entrada e não tem porta de saída, jogando milhões de brasileiros para a informalidade. Nós temos uma dificuldade gigantesca na parte de ciência e tecnologia, de inserção na comunidade internacional, de atração de capital internacional saudável. Tudo isso, para ser equacionado, precisa de um governo que seja diametralmente oposto a esse que está aí. Que, como bem disse o nosso vice-presidente, é a quadrilha retornando à cena do crime. Esses casos de corrupção que estão proliferando não são por acaso. Isso não aconteceu no governo Jair Messias Bolsonaro. Por que não havia esses escândalos de corrupção? Foi por coincidência? Não foi por coincidência. Foi porque, por incrível que pareça, teve que vir um presidente como o Messias Bolsonaro para fazer aquilo que Ulisses Guimarães falou no dia da promulgação no seu discurso da Constituição de 88, que diz o seguinte, que é não roubar e não deixar roubar. Olha como é difícil isso, Serrão. Mas o Bolsonaro, ele botou uma equipe técnica, tentou, errou em muitas das suas escolhas, porque não quis entregar ali os ministérios de porteira fechada, é verdade, mas a gente viu que com pandemia, com guerra na Ucrânia, com uma série de impropérios e tendo a imprensa contra, o Supremo Tribunal Federal conspirando contra, o Congresso sem a maioria, apesar de tudo isso, ele deixou uma referência para a gente. E eu desafio a vocês, então, a você que não ia votar, a você que anulou seu voto, a você que inconsequentemente, lá em 2022, se absteve e jogou o país nesse governo, te faço esse apelo. Se você não gosta do Bolsonaro, se você não gosta do Flávio Bolsonaro, que você goste da tua família, que você goste do teu negócio, que você goste, pelo menos, e tenha apreço pelo futuro dos seus filhos e netos. Porque a continuar essa modelagem, nós vamos afundar o nosso país, Serrão. USA Brasileiras. Entre no site e saiba como adquirir o seu modelo exclusivo. Para mulheres de bom gosto e que são femininas. USA Brasileiras, o seu chinelo perfeito.